Bom, saudações musicais a todos, né? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira palestra aqui da Semana da EAD, aqui de 2020, né? Uma semana que tem essa ideia de trabalhar a humanidade em um mundo disruptivo e até a ideia desse tema foi colocado há bastante tempo, com antecedência, antes dessa pandemia, mas a gente viu que a pandemia acabou ressignificando e potencializando essa concepção aí de mundo disruptivo, né? A gente está vivendo exatamente isso, está tudo em disrupção, né? A gente está aprendendo a trabalhar de outras formas, está aprendendo a lidar com a crise de outras formas, estamos tendo que nos reinventar para passar esse momento difícil aí, e eu acho que a semana acaba trazendo muitas informações interessantes, né? Uma dessas informações, uma dessas pesquisas que a gente vem trazendo aqui é a pesquisa do Sérgio Cândido de Oscar, que é um aluno nosso aqui, já se formou com a gente na licenciatura, está fazendo o bacharelado conosco, mas ele já é doutor, tá, na área de educação, ele já tem uma formação anterior também na área de educação, e que já tem uma pesquisa, né, já fez mestrado, já fez doutorado, e tem uma pesquisa muito intensa aí dentro das escolas, né, ele atua dentro das escolas mesmo, né, como diretor de escola e dentro de conservatório também como professor. Então ele atua, ele está na realidade, e ele vem trazer algumas das suas considerações frente a essa realidade. E muito interessante porque vem muito a calhar, né? O tema dele, que é exatamente o tema muito pertinente nos dias atuais, né? Que é a utilização de uso, né? A utilização dos recursos tecnológicos e linguagem musical dentro do contexto da aproximação de pais e filhos. E aí eu acho que é interessante, ele traz aí uma experiência muito, muito válida, e que acho que vale destacar a importância, principalmente nessa época, que a gente não pode estar presente pessoalmente, fisicamente. Então, a utilização dos recursos tecnológicos tem sido algo importante aí. Tá? Eu passo a palavra aí para o Sérgio, né? Gostaria de dar muito boas-vindas a ele, agradecer imensamente a disponibilidade, e a gente fica muito honrado de ter um grande pesquisador confiando aqui no nosso curso e mostrando aqui as suas experiências aí. Tá? Sérgio, se você puder fazer uma breve apresentação, né, do seu percurso aqui, né, você já está trilhando, já faz um tempo dentro dessa área da educação e da música, e depois iniciar, tá? Acho que seria interessante. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. E você? Obrigado, professor. Tá dando para me ouvir? Já tá tudo certo? Tá certinho. Então tá. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a esse convite, né? É uma honra muito grande estar compartilhando aqui com vocês esse momento. Então, eu queria me apresentar primeiramente. Então, o tema do trabalho, né, está aqui junto com a apresentação, o uso de recursos tecnológicos e linguagem musical na aproximação de pais e filhos, uma experiência no primeiro ciclo de educação musical. Quem tiver interesse, depois até eu coloquei aqui o caminho aqui, mas é fácil de procurar. Essa pesquisa aí, com a supervisão do professor Celso, gerou aí um artigo, né, que nós publicamos em parceria numa revista da UFMG, a revista Texto Livre, e está disponível na internet o artigo na íntegra, né, desse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje. Depois, quem tiver curiosidade, é só entrar lá no site da UFMG, revista Texto Livre, aí fazer a busca lá pelo título do trabalho e vocês vão achar. Falar um pouquinho de mim, eu sou, como o professor Celso falou, eu sou prata da casa, né, tenho muito orgulho aí de ser formado pela UNES na primeira turma de licenciatura.
Eu já era graduado antes, eu sou graduado também em Geografia, e eu fiz o mestrado na Universidade Católica de Petrópolis, na área de educação, e fiz o doutorado na área de educação também na Universidade, na Católica do Rio de Janeiro, na PUC-Rio. E atualmente eu sou vice-diretor de uma escola, eu sou, não falei antes, eu sou de Juiz de Fora, né, sou residente em Juiz de Fora, e atualmente eu sou vice-diretor de uma escola aqui em Juiz de Fora, e também eu sou professor do Conservatório de Música aqui de Juiz de Fora, onde foi realizada essa pesquisa que eu estou apresentando para vocês hoje. Então, já começando a falar do trabalho especificamente, esse trabalho surgiu, né, como o professor falou, foi uma coisa muito antes dessa questão aí da pandemia. A gente realizou esse trabalho entre 2018, né, e 2019. E como é que foi a origem desse trabalho? Foi, na verdade, uma demanda que eu percebi como professor, né, de educação musical do conservatório. Então, eu entrei no conservatório no último concurso, deve ter, acho que são 4 anos, né, há 4 anos atrás, e logo nos primeiros anos, eu sempre fui procurado pelos pais, pelas mães, com essa questão, com essa queixa, né, de que aquelas crianças que estavam entrando ali no primeiro ciclo da educação musical, crianças ali entre 6 e 8 anos de idade, os pais tinham muita dificuldade, principalmente os pais que nunca estudaram música, né, porque a gente sabe que é a realidade da maioria dos pais, porque na época deles não existia legislação que obrigava o ensino de música na escola, e ainda hoje, né, mesmo a gente tendo a legislação, são pouquíssimas as escolas que cumprem a legislação e realmente têm o ensino de música. Então, a maioria dessas crianças tem pais que nunca estudaram música. E qual que é o reflexo disso para essas crianças? É a dificuldade, né? Eles só têm realmente mesmo ali a escola para conseguir estudar. Então, na conversa, nas reuniões, né, principalmente as crianças pequenas, a gente tem muito contato com os pais que levam e buscam, muitos pais questionavam isso, né, com a gente, olha, eu não consigo ajudar, você deu uma tarefa para a criança fazer em casa, eu não tenho condição de ajudar, porque eu não faço a mínima ideia do que você está trabalhando. E aí surgiu essa ideia, né? A gente pensou, mas, né, começamos a conversar e pensar, poxa, mas o que a gente pode fazer para dar um suporte para esses pais, para que eles possam ajudar essas crianças, eles possam interagir melhor, né? Conhecer um pouco dessa linguagem musical e ajudar essas crianças a se desenvolverem nos objetivos trabalhados dentro do conservatório. E aí surgiu a ideia do trabalho, né? E aí, qual foi o objetivo que eu estou mostrando aí para vocês? Acho que está dando para ver, né? A apresentação. Então, Sérgio, se você puder colocar ela em tela cheia, que aí a gente... Tá ruim para ler, né? Deixa eu tentar aqui de novo. Acho que eu vou compartilhar a minha tela e depois jogo a apresentação, né? Acho que é isso, né? Eu estou meio apanhando aqui disso aqui. Eu acho que é melhor. Compartilhar. Compartilhou? Deu certo, deu certinho agora. Deu certo? Então tá bom. Bom, então, quais foram os objetivos? Quando a gente começou a trabalhar, a gente pensou, a forma mais fácil, né? Engraçado até a gente falar isso, né? Porque agora, com a pandemia, né? Isso está agora
sendo assim uma espécie até de salvação, né, para muitos educadores. Mas naquela época não. A gente era uma coisa assim realmente que a gente estava propondo fazer como um diferencial mesmo para o estudante. Então, o objetivo da pesquisa foi refletir sobre as práticas, né, da educação, da musicalização no ensino fundamental, que utilizam como suporte ambientes virtuais de aprendizagem. No caso aí, a gente utilizou, na época, a gente utilizou o Moodle. Hoje a gente já está até, inclusive, migrando já para o Google Education. Então, como apoio do ensino presencial. E os objetivos específicos eram acompanhar o processo de ensino e aprendizagem com a utilização da AVA, identificar e relatar as experiências de tais aprendentes e o docente em relação à realização da utilização da plataforma. Assim, foi interessante quando a gente começou, porque naquele momento a gente sofreu assim, uma espécie de rejeição, uma rejeição muito forte, porque o conservatório é um ensino muito tradicional, né? Pelo menos o conservatório que eu trabalho é pautado assim, em uma educação muito tradicional. Então, quando a gente falou, nós vamos usar uma plataforma, né? Vamos usar a internet e tal, causou assim uma apreensão muito grande, né, em muitos colegas, né? E a gente foi até procurado para poder explicar por quê, né? Lógico que a gente passou pela coordenação, não foi fazendo isso de qualquer forma, né? A gente foi, conversou com a coordenação da escola, as coordenadoras pedagógicas, né, para fazer tudo certinho, de uma forma planejada. Mas mesmo assim gerou muita apreensão dos colegas, né, aqueles que não estavam trabalhando diretamente com isso, ficaram muito apreensivos e a gente teve que explicar, olha, a gente está, assim, a nossa justificativa maior foi que a gente estava fazendo uma coisa a mais, né? Em momento nenhum foi suprimida nenhuma aula presencial, toda a carga horária prevista para o ensino presencial continuaria sendo oferecida e a gente estaria oferecendo, além disso, essa plataforma com esses vídeos, né, e com outras ferramentas da plataforma, para dar informação para os pais no sentido de auxiliar as crianças no desenvolvimento da educação musical. Bom, o contexto aí do trabalho, né? O trabalho foi desenvolvido por meio da disponibilização dos recursos, né, aos pais dos estudantes do primeiro ciclo, voltado para o atendimento de crianças de 6 a 8 anos, né, durante os anos 2018, 2019, e agora também, no ano de 2020, a gente continuou. Só que, com essa situação toda que aconteceu, assim, na verdade, a gente continuou mandando, as aulas foram interrompidas na rede estadual, acho que foi por volta do dia 20 de março, se não me engano, e a gente continuou, né, mandando os vídeos, né, de acordo com o que a gente já tinha combinado com os pais, sempre no início do ano faz essa reunião, mas a coisa agora está mudando de configuração, porque, na verdade, agora, com a pandemia, isso vai se tornar meio que oficial, né? A gente está até tendo reunião com outros conservatórios para poder pensar uma forma de trabalhar durante esse período. Então, efetivamente, a gente teve aí 20, né, alunos que participaram desse projeto, né, esse que gerou, né, a pesquisa e foi relatado aí nesse artigo publicado. E o projeto disponibilizou por meio das TICs, né, atividades e recursos que eram acessados pelos pais. Então, a pesquisa foi possível verificar que a maior parte dos estudantes possui computador em casa ou algum tipo de acesso à internet por meio de tablets ou smartphones. É uma característica muito específica, né, porque agora com essa questão de ampliação da educação à distância, essa necessidade que a gente está tendo, a gente está verificando até em outros estados que um obstáculo muito grande é o acesso, né? Principalmente
dos estudantes de escola pública, né? O acesso à internet, o fato do estudante possuir computador ou tablet, ou até mesmo um smartphone, isso está sendo um obstáculo muito grande para a implementação. Mas o Conservatório de Juiz de Fora, especificamente, ele vive uma realidade diferente. Eu não sei se, eu não conheço os outros conservatórios, mas pelo fato do conservatório ele ficar no centro da cidade, né, que eu não digo nem que é uma coisa positiva, né, uma coisa até que eu acho que tem que ser repensada, mas acaba que o Conservatório de Juiz de Fora, ele atende um público que já, só pelo fato do conservatório ficar no centro da cidade, ele já seleciona um público que tem um poder aquisitivo maior. Isso é uma coisa muito ruim, né? Não estou colocando isso como uma coisa positiva, mas reflete no fato de a maioria dos estudantes do conservatório possuírem acesso à internet e computador em casa, né? Isso é ruim por quê? Porque, de certa forma, ele exclui, pelo fato de ficar no centro e não ter um sistema que dá transporte gratuito para os alunos, acaba que isso é, de certa forma, uma exclusão que existe, né, no ensino de música, né? De certa forma, a grande maioria dos estudantes do conservatório vem de escolas privadas, e eu acredito que a gente está no caminho errado nesse ponto. Mas isso é uma outra coisa, é um outro assunto. Mas, nessa pesquisa, nesse trabalho que foi feito, a gente não teve dificuldade, porque a maior parte dos nossos estudantes possuem acesso à internet. Todos os estudantes matriculados nesse período, e ainda hoje, assim, tinham muita motivação, né? E os pais também muito motivados, principalmente os pais que matriculam as crianças nos primeiros anos, eles, só pelo fato do pai, né, a gente sabe disso, que a gente trabalha com o ensino de música, educação musical, a gente sabe que tem uma diferença muito grande. O pai, aquele pai, só por ele ter essa preocupação em colocar a criança numa escola de música, ele já demonstra uma grande preocupação com o acompanhamento dessa criança. Então, quando se propõe essa questão da participação do pai, acessando materiais para poder ajudar os filhos, para esse pai que já é um pai que está preocupado, que coloca o filho numa escola de música, isso é muito fácil de trabalhar. A gente teve uma resposta muito boa em relação a isso, uma aceitação muito grande. Então, o uso das TICs não comprometeu em nenhum momento, como eu já falei, né, as aulas presenciais, que aconteceram normalmente durante todo o processo. E, também já falei, o Moodle, né, naquela época, foi a plataforma escolhida, até por eu e alguns outros professores que estavam trabalhando comigo, já termos assim, um conhecimento na plataforma. Bom, então, o desenvolvimento. Então, a execução da pesquisa se deu pela realização, né, uma espécie de estudo de caso em uma escola pública, foi o conservatório, que é a única escola pública, né, com ensino de música gratuito aqui na cidade. Ao longo da pesquisa, tivemos acesso aos recursos disponíveis, então, foram usados vários recursos, né, como fórum, em alguns momentos a gente marcava alguns horários para ter chat para alguns pais, principalmente aqueles que solicitavam. A disponibilização de material escrito, a disponibilização de alguns exercícios, alguns pequenos questionários, que geralmente os pais faziam junto com as crianças, né? Principalmente as crianças do primeiro ano de educação musical, que muitas ainda estão na fase de alfabetização, então esse apoio dos pais nessa fase é muito importante, né? E principalmente vídeos, né, que eram feitos com uma linguagem mais direcionada para os pais, mas vídeos explicativos em cima daqueles assuntos que a gente trabalhava com os alunos dentro da sala. Então, geralmente,
aquele assunto trabalhado com a criança. Naquela semana, era feito um vídeo, um pequeno vídeo, que era disponibilizado por meio da plataforma para os pais acessarem e estar acompanhando o que estava sendo trabalhado com as crianças e eles terem uma certa noção do que estava sendo trabalhado. Então, após o contato inicial, né, como é que se deu isso? Na verdade, colocar em prática foi a etapa mais tranquila do projeto, né? Na verdade, antes a gente teve que pensar, pegar lá o programa do primeiro ciclo, né, que foi a proposta de trabalhar, a gente montou a plataforma, a gente conversou, teve uma conversa entre os professores que estavam trabalhando, e tivemos que fazer um trabalho anterior, né, deixar isso tudo pronto para que fosse oferecido, né? Então, após o contato inicial com os recursos tecnológicos, é possível planejar as aulas de acordo com o programa do curso de educação musical e utilizar os recursos oferecidos. A partir daí, observou-se o processo de criação, as estratégias pensadas para introduzir os pais e os aprendentes na plataforma e observar o comportamento dos estudantes durante a aula, né? Buscou-se investigar vários aspectos relevantes, descrevendo todos os aspectos que envolveram a preparação, a implementação da plataforma. Todos os aspectos descritos foram obtidos por meio de ampla e profunda observação do ambiente da escola. Então, para a produção desse artigo, dessa pesquisa, não foi só a análise dos dados obtidos pela plataforma, número de acesso, quantidade de pais que participaram, não, a gente também fez uma observação muito grande do comportamento das crianças que estavam participando, que tinham os pais participando do projeto, e o comportamento daquelas em que os pais não quiseram, ou até mesmo daquelas crianças que não faziam parte do projeto. Nesses primeiros anos, a gente ofereceu para um grupo mais limitado, até para a gente poder acompanhar de uma forma mais de perto, né, o progresso dessas crianças, mas muitas não tiveram acesso, né? O Conservatório de Música, ele atende um número de alunos muito grande, né? Hoje, aqui em Juiz de Fora, a gente tem cerca de 3.000 matrículas, né? Entre o curso de educação musical e o curso técnico. Então, é um universo assim, muito grande para administrar, mas hoje, dos alunos do primeiro ciclo, praticamente todos têm essa opção de ter acesso a esse material ou não, os pais têm essa opção. Bom, e aí algumas considerações sobre o trabalho. Então, ao final do período da pesquisa, né, a gente praticamente fez isso durante um ano antes de começar a elaborar os primeiros relatórios de análise, né, a gente observou que, com a ressignificação do processo de ensino e aprendizagem, seja no aspecto conceitual, temporal e espacial, e que aqui se foi oportunizado pelas tecnologias consolidadas, os pais dos estudantes ficaram muito satisfeitos com os resultados, mostrando-se dispostos a prosseguir com a experiência, superando completamente as dúvidas iniciais. Então, esse primeiro ponto, né, que até mesmo foi o ponto de partida para se ter a ideia, né, inicial de realizar essa atividade, ela foi contemplada, né? Os pais que realmente participaram, que assistiram os vídeos e acompanharam, né, o trabalho feito pela escola junto com as crianças, eles realmente tiveram uma satisfação muito grande, elogiaram bastante, e diziam que queriam continuar e que queriam aprender mais.
Tivemos até casos de pais que, foi no ano de 2019, nós criamos lá uma espécie de uma EJA, né, de educação musical, no turno da noite, e muitos desses pais que participaram do projeto e que tinham condição de participar, vieram estudar no conservatório, né, despertou a curiosidade e também a vontade deles de estudar música, já que em outros momentos eles não tiveram essa oportunidade. E a própria pesquisa transformou-se num instrumento de auxílio na defesa da iniciativa, fornecendo resultados para avaliação da experiência em outras escolas. Então, alguns professores que participaram com a gente, professores que também trabalhavam na rede municipal, algumas escolas da rede municipal, elas têm uma espécie de projeto, né? Não é um ensino de educação musical formal, como a gente tem no conservatório, mas algumas escolas têm projetos, e alguns professores que também trabalhavam nessa rede levaram essa experiência para lá. De forma geral, a utilização da plataforma educativa foi bem aceita pelos pais e pelos aprendentes. A gente teve alguns comentários negativos em relação à experiência, que estavam mais relacionados às condições de acesso à internet. Então, assim, foi muito raro alguma reclamação, mas alguns pais tinham problema de conexão, alguns problemas até mesmo de navegador, que não era compatível. Então, a gente teve algum estresse, assim, para descobrir, não utiliza esse navegador, utiliza um outro navegador para tentar acessar a plataforma. E isso, de certa forma, desmotivou, né? A gente levantou que, assim, é muito importante que, quando se tem uma proposta dessa, o acesso ele seja facilitado ao máximo. Por quê? Porque toda aquela empolgação de começar a participar, quando essa pessoa se defronta com dificuldades técnicas de acesso, acaba assim, tendo uma desmotivação muito grande. Então, para esses pais foi dado suporte em horário de complementação de carga horária, em que os docentes ficavam na escola fora de sala de aula. Então, na rede estadual, a gente possui essa obrigatoriedade de cumprir algumas horas na escola, mas fora de sala, e, de certa forma, foi interessante ter esses horários, porque foi possível atender esses pais que tinham essa dificuldade. Então, a gente levava o computador, sentava com o pai, mostrava, né? Às vezes pedia até para o pai, quando era possível, levar o notebook dele, a gente tentava acessar, entrar, aí descobria, esse navegador não está dando certo, vamos tentar com o outro. E aí, esse suporte valeu muito a pena, porque não deixou aquelas pessoas frustradas por não conseguirem acessar o material. Então, dessa forma, os docentes responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem, a musicalização, apoiados pelos pais, realizaram os ajustes ao longo do percurso da disciplina, visando o desenvolvimento dos aprendentes. A implementação do uso da plataforma e a participação dos pais possibilitou uma forte aproximação entre os pais e os professores, bem como um ambiente mais acolhedor para todos os aprendentes. É importante lembrar que muitos pais não tiveram oportunidade de estudar música durante a educação básica, e isso dificulta o acompanhamento dos filhos. Entretanto, mesmo para os pais com menos conhecimento musical, foi percebido um grande engajamento no auxílio dos filhos. Então, os vídeos explicativos, numa linguagem muito simples, mas voltado mais para o público adulto, foi disponibilizado na plataforma, e mesmo aqueles que não tinham nenhum conhecimento de música, rapidamente começaram a ter uma compreensão e puderam auxiliar bastante no desenvolvimento das crianças, né, nessa fase. Então, a criação da plataforma para a participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem foi além das questões didáticas e pedagógicas, mas também na melhoria, né, do acesso e do ambiente escolar.
Na nossa experiência, a gente também percebeu que, de fato, um caminho foi aberto para a efetiva participação das famílias no desenvolvimento da educação musical, já que buscou, além de oferecer acesso aos programas e conteúdos trabalhados para a criança, também a possibilidade de aprender sobre esses conteúdos. Então, é o que a gente já tinha falado, né? O objetivo, o resultado, assim, foi atingiu, o projeto atingiu resultados além do que a gente imaginava, né? Então, pensar que a gente estava pensando, num primeiro momento, em dar alguma ideia, dar alguma noção para que esses pais pudessem ajudar as crianças no desenvolvimento delas no curso de educação musical oferecido pelo conservatório. E isso rendeu um fruto muito maior, que foi ganhar o interesse desses pais pela música, e até alguns vieram a estudar música com a gente. Quanto ao efeito do trabalho nos docentes, nos professores, pode-se perceber que a atividade despertou o interesse de outros docentes da escola, que nos procuraram para conhecer o projeto e solicitaram apoio para montarem ambientes virtuais em suas disciplinas. Então, como eu já tinha falado para vocês, no primeiro momento, o projeto gerou realmente muita apreensão, uma certa insegurança, né, e muitos colegas, né, questionando, poxa, mas aqui é um ensino de música tradicional, é presencial, mas a gente foi conversando com muita atenção, explicando que em nenhum momento a ideia era comprometer aquilo que já existia em termos de ensino presencial, que era uma oferta a mais. E depois do resultado, porque muitas dessas crianças também tiveram um resultado interessante, uma melhoria de desempenho também nas aulas de canto e na aula de instrumento. Então, isso acabou meio que chamando a atenção também de alguns professores de instrumento, e começaram a pensar, desde aquela época, agora isso está sendo muito útil, mas desde aquela época começaram a despertar esse interesse e pensar, o que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar um pequeno vídeo também do instrumento, posso disponibilizar materiais como partituras e outros materiais para esses estudantes, e isso começou a se espalhar, né? Então, embora a plataforma educativa seja apenas mais um recurso a ser explorado nas aulas de musicalização, foi possível dar a oportunidade aos pais de contribuírem com o acompanhamento dos estudantes. A pesquisa revelou que essa plataforma ajudou, né, na superação de obstáculos enfrentados pela escola. Um dos grandes obstáculos era como, né, atingir esses pais e trazê-los, né, para uma participação maior na formação das crianças. Algumas considerações finais, né? Então, especificamente na educação musical, o uso da tecnologia permitiu a possibilidade de implementação de atividades diferenciadas, mitigar problemas como a pequena carga horária disponível. Então, isso também, essa questão da carga horária, é muito importante também chamar a atenção, porque é muito pequena, né? Muito pequena. Eu tenho colegas antigos lá do conservatório que me falaram que essa parte de musicalização e percepção, no passado, existia uma carga horária maior, eram duas, ou chegou até num passado mais distante, chegou até a ter 3 aulas de percepção, 3 aulas semanais. E hoje, né, com todo esse corte de gastos, né, esse aperto que o Estado vem fazendo nos últimos anos, hoje essa criança só tem direito a uma aula de musicalização, ou quando ele está numa série mais avançada, uma aula de percepção por semana, que a gente considera uma carga horária muito pequena, pelo tamanho, né, pela quantidade enorme de questões que têm que ser trabalhadas, né, no ensino, no desenvolvimento desses alunos. Então, a plataforma ajudou nisso, né?
que além das aulas que não foram mexidas, as aulas presenciais se mantiveram da mesma forma, além delas, o aluno também foi possibilitado ao aluno ter um acesso extra a materiais, a vídeos, né, e o auxílio dos pais em casa. Por fim, né, assim, esse estudo ainda é um estudo muito inicial, né, muito propedêutico, né, mas a gente considera que, com base no estudo de caso realizado, que a utilização dos recursos tecnológicos, né, uma conclusão que a gente está tirando, ele tem potencial para motivar a aproximação das famílias com a escola, contribuindo como uma possibilidade a mais para a democratização do aprendizado, troca de experiências e participação mais efetiva dos pais no desenvolvimento dos aprendentes. Mesmo no ensino presencial, né, esses recursos tecnológicos, eles podem ser empregados, né? E essa conclusão a gente tirou, né, em 2018, início de 2019, quando a gente estava escrevendo o artigo, mas eu acredito que, com o que a gente vive hoje, eu acho que essas questões, elas estão tendo, né, um impulso muito grande, e com certeza, né, numa educação agora, acho que pós-pandemia, nós vamos ter essa questão muito mais presente, né, nos próximos anos, né, daqui para frente, a gente vai ter esse uso de tecnologia muito mais presente. Aqui eu estou apresentando a referência bibliográfica, ela também está lá no artigo, que está lá publicado, como eu falei para vocês, e, assim, nossa referência foi mesmo, assim, em cima de artigos mais específicos da área de educação, não da área de educação musical ou de música, mas artigos que buscam compreender essa relação, né, da família e da participação da família no desenvolvimento da criança na escola. E uma outra questão que eu acabei não colocando aqui no slide, foi possível realmente também perceber que essas crianças que os pais tiveram acesso à plataforma, essas crianças, elas também tiveram um desenvolvimento melhor, né? Foi percebido. Lógico que, principalmente aquela criança pequena do primeiro ciclo, principalmente o primeiro ano do primeiro ciclo, essa criança ainda está em fase de alfabetização, não é feita nenhuma avaliação formal, escrita para essa criança, mas nas atividades em sala de aula, nas atividades lúdicas, foi percebido realmente um envolvimento mais efetivo dessa criança nas atividades propostas. Então, aí eu deixo aí alguns contatos, né, tem meu e-mail, meu WhatsApp, quem depois quiser mais alguma formação, posso depois mandar para vocês também esse material. Esse material para vocês, para quem quiser, esse artigo, esse PowerPoint também, quem depois quiser, é só mandar um e-mail que a gente compartilha com vocês. Bom, e é isso aí, deixo aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão. Bom dia, Sérgio. A aluna Simone Rocha Pinheiro França, ela perguntou se esses jogos foram desenvolvidos por você. Na verdade não são jogos, né? É a plataforma, a gente usou a plataforma Moodle, que é uma plataforma muito utilizada aí na educação à distância. As universidades federais, elas usam essa plataforma, ela é uma plataforma livre. Então, ela é gratuita, a gente baixou essa plataforma, usou uma versão dela livre, e a gente simplesmente alimentou. Aí sim, foi por mim e pelos colegas, né, a gente elaborou exercícios, os vídeos, nós mesmos preparamos vídeos, a gente mesmo que postou esses vídeos e disponibilizou.
Mas a estrutura da plataforma em si, ela já existe. Agora nós estamos migrando para a plataforma que o Unis usa, né? Que é o Google Education, que é até mais fácil ainda de acessar, a disponibilidade dele é até maior. A aluna Débora perguntou assim: Sérgio, houve alguma dificuldade dos alunos para executarem seus estudos no que diz respeito ao conteúdo? Então, na verdade, as dificuldades são as de sempre que os estudantes têm, né? As crianças, a gente, na verdade, o que aconteceu com essa experiência foi que essas dificuldades, né, foram sanadas de uma forma mais fácil, porque além da gente trabalhar com as crianças na sala de aula, aquelas dúvidas que iam apresentando, aquelas dificuldades que a gente vai percebendo com o trabalho com essas crianças na sala de aula, a gente também tinha como aliado os pais desses alunos que também estavam acompanhando o que estava sendo trabalhado, eles também viam, né, a dificuldade que cada criança tinha, né, e isso é interessante, que essa é uma coisa muito personalizada, que é o pai que está acompanhando. O pai acompanhava, via também aquele problema, às vezes até ele trocava alguma ideia com o professor, né, olha, meu filho está com essa dificuldade, aí a gente dava uma dica, dava uma atividade a mais, mas na verdade as dificuldades são as de sempre. O que a gente teve, na verdade, foi uma condição a mais de estar atendendo esses alunos e trabalhando essas dificuldades. A aluna Sara: o Google Sala de Aula Classroom é parecido ou faz a mesma função do Moodle? Ele faz a mesma função. Ele tem um layout um pouco diferente, né? Tem algumas funcionalidades diferentes, mas ele atende plenamente, né? Eu acho que hoje, principalmente agora nessa fase que a gente está vivendo aí, que está tendo uma procura muito grande, praticamente todas as escolas, né, estaduais de música, as escolas regulares, todas vão ter que fazer alguma atividade em plataforma, e a ferramenta que está sendo que está mais disponível, acho que nesse momento, realmente é o Google Sala de Aula. O Moodle, ele já requer, assim, vamos dizer assim, um treinamento mais aprofundado. Então, a gente teve que, principalmente para os professores que não tinham ainda acesso ao Moodle, a gente teve que dar um treinamento. O Google, acho que vai ser um caminho mais fácil para quem quer implementar agora. O Google, acho que é um caminho mais fácil. Obrigada, professor, pelas respostas. Por enquanto, os alunos agora só estão elogiando, que gostaram muito da palestra, e não tem mais perguntas por enquanto, não. Então, tá ótimo. Olá, Sérgio. Ô, professor. Tudo bom? Então, eu achei muito interessante, né, a sua apresentação, principalmente no aspecto de trazer os pais, né, para o processo de ensino-aprendizagem, mesmo aqueles pais que às vezes não têm o capital cultural, né, musical, vamos colocar assim, né? Você tem outras experiências? Você conseguiu comparar com a mesma turma ou turmas parecidas que não fizeram essa experiência, ou você já conseguiu fazer isso, reeditar essa pesquisa em outros momentos? Como é que foi? Como é que está o desenvolvimento agora, né? Principalmente nessa pandemia, como é que você tem feito? Então, durante a pesquisa, a gente fez essa comparação. Durante a pesquisa, a gente pôde observar, né, e até mesmo na mesma turma, aqueles alunos que os pais estavam participando, e aqueles que os pais não participavam, a gente tinha uma facilidade, a gente via que aqueles alunos que tinham esse acompanhamento, eles acabaram desenvolvendo uma autonomia maior, eles eram mais autônomos, quando se propunha uma atividade, eles já tinham uma facilidade já de pegar aquela atividade, de desenvolver, de fazer, era bem mais rápido. E aqueles que não tinham esse acompanhamento, eles precisavam realmente do professor em sala de aula, dar aquela atenção, né?
Isso durante a pesquisa. Após a pesquisa, isso meio que virou assim um complemento assim normal. Os pais já passavam uns para os outros. Foi muito legal, ano passado a gente teve acesso àquelas aulas, aqueles vídeos, à plataforma. Então, meio que se tornou uma coisa obrigatória da gente fazer. Então, esse ano, a gente começou normalmente as aulas em fevereiro, né? Já fizemos uma reunião com os pais, eu já expliquei, principalmente aqueles pais que estavam chegando na escola, e já expliquei, olha, funciona assim, quem tiver interesse, tem esse material, e já começamos, né? Os pais ficaram também muito interessados, e a gente começou a mandar os vídeos, até que teve essa interrupção, né? Lá por volta do dia 20 de março. Então, assim, a gente não pôde, esse ano especificamente, a gente não conseguiu dar esse prosseguimento. Então, assim, a gente continuou mandando, mas agora, por exemplo, veio agora toda uma normatização da rede estadual, a gente ainda não sabe como vai ser, mas agora praticamente vai ser obrigado. Não sei se algum colega aqui dá aula ou trabalha em algum conservatório, mas pelo que a gente recebeu até agora, a gente vai ser agora, vai ter que trabalhar obrigatoriamente com a educação à distância. E aí vai ser diferente do projeto que a gente propôs, que o projeto que a gente propôs era uma coisa a mais, né? A gente mantinha as aulas presenciais e oferecia isso como um recurso a mais. Agora não. A gente vai ter tudo baseado realmente na EAD. E a gente ainda não sabe ainda como vai ser, mas eu acredito que todo esse trabalho que foi feito em 2018, 2019, vai ajudar muito a gente agora nesse momento, né? Acho que vai ser, a gente já tem meio que meio caminho andado já para trabalhar, principalmente na educação musical, que foi o foco aí do nosso projeto. No caso, teve algum impacto, não sei se você conseguiu mensurar, no aspecto da evasão, porque a gente sabe que muitas vezes a evasão acontece no conservatório por N dificuldades, né? E uma delas é essa do aspecto da proximidade do aluno frente ao aspecto cultural, de estudar música, do conteúdo em si. Teve algum impacto? Não, teve sim, foi até bom você ter lembrado disso, porque eu realmente não coloquei, acabou que eu não coloquei no PowerPoint, não sei porquê, mas a gente colocou também, está no artigo, a gente fala sobre essa questão da evasão, então teve realmente um impacto, porque, principalmente no primeiro ano do ciclo, né, do primeiro ciclo de educação musical, o primeiro ciclo são os 3 primeiros anos, primeiro, segundo e terceiro ano, ou seja, criança de 6, 7 e 8 anos. Então, são crianças muito pequenas, né? A maior parte, principalmente as que estão entrando ali no primeiro aninho, estão ali muito motivados por questão, né, do pai que está incentivando, e acredito eu, né, não tenho isso não uma comprovação, né, mas assim, eu acredito que, pelo que eu pude perceber durante esse trabalho, que o próprio pai, por ficar perdido e não entender o que está acontecendo com o filho dele, ainda mais no ensino do conservatório, que é um ensino mais gradativo, a criança acaba não gostando, porque fica perdida, e o pai também fica inseguro, e acaba tirando a criança. Então, a gente tem ainda, né, uma evasão muito grande nos primeiros ciclos. Tanto é que é uma pirâmide, né, no conservatório, né? A gente começa lá no primeiro ciclo, lá você tem 8, 10 turmas do primeiro aninho, aí no segundo ano você já tem 8 turmas, e aí vai só reduzindo. Quando a gente chega no ensino médio, a gente só tem uma turma só no ensino médio. Então, a evasão geral, né, no conservatório, ela é muito grande. E desses que participaram do projeto, a gente percebeu que não teve evasão, né? Muito pelo contrário, né? Além de não ter evasão, muitos pais ainda ficaram motivados, além de estar ajudando as crianças, estudando junto com as crianças, eles também ficaram motivados a também eles estudarem, e acabaram, alguns, né, entraram na nossa EJA, né, na nossa
educação musical para adultos, para jovens e adultos. Sérgio, a aluna Débora fez uma pergunta. Os alunos sentiram falta do contato físico durante o desenvolvimento do conhecimento? Ela diz o contato físico com os educadores. Então, na verdade, nesse trabalho que eu apresentei para vocês, nessa pesquisa, o contato físico, ali, a aula presencial, ela não foi comprometida, ela continuou acontecendo. Naquele momento da pesquisa, ela continuou acontecendo normalmente. O que a gente tinha as aulas presenciais, de acordo com o quadro horário da escola, e além dessas aulas, eram gravados vídeos que eram passados para os pais e outros materiais que eles trabalhavam em casa. Então, na verdade, a gente tinha um aumento de oportunidades de aprendizagem para as crianças, que é diferente do que está acontecendo agora, né? Eu acho que agora, esse momento que a gente está vivendo agora, acho que é outra pesquisa, aí essa questão provavelmente vai surgir agora, eu não sei quanto tempo vai durar, né? Mas a gente vai começar agora, a partir da segunda-feira que vem, se não me engano, dia 25, começa o ensino EAD, já regulamentado aí pelo governo estadual. Então, acho que a partir de agora a gente vai poder responder essa questão, porque agora realmente vai ser somente a distância. Então, a gente está tendo aí um novo cenário, um novo quadro aí para a gente avaliar. Legal, Sérgio. Assim, parabéns pelo seu trabalho aqui, né? Pelo seu compromisso em desenvolver aí possibilidades, né? Do ensino da música. Eu acho que é importante a gente colocar aqui, né? A importância, né? A preocupação de que se tem que ter com o ensino da música e com aspectos relacionados ao capital cultural, que o Bourdieu fala muito disso, né? Que às vezes o aluno ele tem uma espécie de fracasso escolar, de exclusão escolar, às vezes mesmo sem precisar sair da escola, deixar a escola, mesmo dentro da escola, por não ter esse aporte, né, na família, que é uma linguagem, a música, querendo ou não querendo, alguns estruturalistas não gostam muito, mas é uma linguagem e que se a família tem um certo apoio nesse sentido, o aluno ele consegue se desenvolver bem, e isso a sua pesquisa prova, né, por A mais B, que com esse recurso tecnológico a gente consegue potencializar, desenvolver, ampliar essa linguagem na casa dos alunos, e isso reflete no processo de ensino-aprendizagem, né? E isso a gente vê lá no Bourdieu, e a gente vê no Suzuki também, né? Veja que naquele livro do Suzuki, se não me engano, Educação e Amor, alguma coisa assim, o Suzuki ele coloca isso, né? A metodologia Suzuki implica na necessidade dos pais fazerem pelo menos um mínimo de iniciação musical, pelo menos tenha essa base para que os alunos eles possam desenvolver. E a gente vê os resultados do Suzuki, é uma metodologia mais fechada, né? A gente às vezes não consegue acessar tanto, mas existe essa preocupação nessa metodologia que dá excelentes resultados. A gente vê aí os alunos tocando, né, com a metodologia Suzuki, é fantástico, né? Então, acho que a sua pesquisa é uma pesquisa muito importante para que a gente possa trabalhar, e eu penso que não só os conservatórios aqui de Minas, né, os conservatórios estaduais, poderiam aproveitar mais esse processo por um grande problema que acontece nos conservatórios, que é a evasão, né? A gente tem uma evasão aqui em Varginha, o conservatório, eu trabalhei muito tempo aqui, e até hoje meus filhos trabalham lá, a gente tem esse problema ainda, da evasão. Tem outros fatores implicam também, mas esse fator é um fator que talvez possa, né, esse comprometimento dos pais possam trazer, né, e implicar e influenciar na resolução de outros fatores, né? Então,
que a gente tem. Aqui a gente tem, apesar de termos aqui uma ajuda da prefeitura com o transporte escolar, os alunos do conservatório até o ano passado, não sei se esse ano estava assim, mas até o ano passado os alunos eles tinham a carteirinha para poder andar no ônibus, para vir até o conservatório, né? E poder se deslocar. Então, o problema do deslocamento não era tão aguçado quanto, por exemplo, de outros conservatórios, mas mesmo assim tínhamos uma grande evasão. Mesmo assim, sempre tivemos uma grande evasão. E com essa sua experiência, essa aproximação, né, com os pais, né, levando a música, né, para lá, para dentro da casa das pessoas, eu acho que é importante poder contribuir com o processo de ensino-aprendizagem e até trazer mais alunos, né? Como você disse, os pais se interessaram em estudar, né? Isso encanta os pais também. Então, parabéns pela sua pesquisa aí, né? Eu tenho um grande prazer de poder ter participado aí, né, da sua formação, né? Orientado um pouco nesse sentido aí da sua pesquisa, eu fiquei muito feliz, né, de poder estar junto com você aí, mas a ideia, o desenvolvimento, né, e as análises que você fez aí foram geniais. Parabéns, viu? Obrigado. Eu fico aí à disposição, né? Agradeço muito a oportunidade, né? Acho que gosto muito da UNES, a UNES está no meu coração, acho que, né, continuo aluno, né, fazendo aí o bacharelado, e fico à disposição que vocês precisarem, pode contar comigo, né, e agradeço muito essa oportunidade. Espero-se que essas ideias que a gente discutiu aqui possam também incentivar alguns colegas, né, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, incentivar a também tentarem essas experiências, né, nos seus locais de trabalho, né, eu acho que tudo isso é muito novo, mas eu acho que a gente só tem a ganhar, né, com essa experimentação, essas possibilidades que estão se abrindo aí. Legal. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado. A honra é nossa de ter você, né? Você foi da primeira turma, foi um dos destaques da nossa primeira turma aí, a gente já ficou honrado, né, com a sua presença e agradecemos a confiança que você tem de estar, né, novamente aqui com a gente no bacharelado também, né? Essa confiança é muito, muito gratificante para a gente. Tá? Pessoal, então a Flaviane já colocou aí o link para a certificação, né? Se vocês puderem acessar aí a certificação, certo? Aí, ó, a Flaviane colocou o link correto aí, esse último está no chat, tá? Está no chat aqui da sessão. Né? Peço que vocês acessem lá para fazer a certificação, preencham lá o formulário. Tá? Essa palestra vai ficar, né, disponibilizada aí, a gravação dela, tá? Para quem quiser depois assistir. Quem entrou atrasado, a gente teve uns probleminhas técnicos aí com o Google, mas, né, acho que a maioria conseguiu ver a maior parte da palestra, né, a grande parte da palestra, o início ali, que algumas pessoas não conseguiram entrar, mas a gente está fazendo uma apresentação ainda, tá, no início, mas tem a gravação para quem quiser pegar todos os detalhes, rever também, né, eu acho que é interessante, e a gente espera que com essa semana a gente possa trazer, né, outras experiências como essa, outros significados aí para a educação musical, de uma forma geral. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Né? Obrigado aí a Flaviane por ter nos ajudado aqui. A Sara, a Viviane, o Alexandre, a Amanda, a Ana Caroline, o Célio, a Cláudia, o Cristiane, Débora, Eduardo, Ellen, Esther, né? A Flaviane, o Francisco, né? Gilderson, Ellen, Hildon, Isabela, Janice, Jonathan, Joyce, Kelly, nossa, a gente teve bastante gente, Luciano, né, a Leandra, a Keila, Luciano Nazar, Marcelo, Mariana, Marilyn, Mírcia, Nayane, Núbia, Olivia, Patrick,
Paulo, Henrique, Regis, Sâmara, Sara, Sérgio, a Silvana, Simone Lemes, a Simone Rocha, né, Tiago, Vanessa, a Vanessa Noronha, a Vanessa Fernandes, Viviane, Aparecida, Viviane Cristina, muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Eu faço questão de falar o nome de todos vocês. É uma honra estar com vocês, né? E uma honra poder ter, né, o Sérgio aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Não deixem de participar das outras atividades, a gente vai ter muita coisa boa ainda nessa semana. Até mais, pessoal. Bom dia. Tchau, obrigado. Até mais.